Boa tarde, meu povo, né? Boa tarde a todos. Então agora começando o projeto, agora com o nome verdadeiro, né? O projeto Os Serradores, né? Começando com o nome. A gente semana passada a gente ia divulgar um vídeo, mas não, infelizmente não deu certo divulgar o vídeo. Essa semana a gente vai começar um assunto aí legal aí, falando de ontem, né? Desses 197 anos de liberdade. Nessa liberdade mesmo, né, se existe essa liberdade desse país, né, que está enfrentando esse problema aí de censuras, mascarado ou não, ou real ou não, que a gente está vivenciando aí, de um governo que, vou medir as palavras, né, que será que a gente vai sofrer censura nesse primeiro vídeo nosso já, que a gente vai postar aí. Ou vou rasgar o verbo logo. Tomara que esse governo pense um pouco que a liberdade é tão complexa que a gente suou para conquistar. Que essa liberdade não é fácil de manter. E não é fácil de tê-la, né, Rodrigo? A gente tem de medir muitas palavras para expressar também a liberdade. Primeiro, acho que a liberdade começa com respeito ao próximo. Certo? Em respeitar o gênero, em respeitar a opção religiosa, em respeitar o direito do outro de ir e vir, certo? E essa liberdade que nós comemoramos ontem pode estar sendo caçado o nosso direito, certo? Tomara que essa estrutura nossa atual não jogue na lama o sangue que foi derramado de tantos brasileiros aí, nesses 197 anos, nesses 500 anos de Brasil também, né? 519 anos de Brasil aí, para conquistar essa liberdade. Pode ir. Pois é, então eu já sou um pouco mais crítico em relação ao processo de emancipação do Brasil, porque é um processo que ocorre entre família ali, né? Então, uma declaração de independência e o poder fica do mesmo grupo. Não tem uma diferenciação, e até posteriormente, quando a gente vai falar das formas de governo, que nós vamos observar essa questão do autoritarismo, dessa ameaça autoritária no Brasil, ela é constante, né? Não é a primeira vez que nós vemos intervenção de governo, sejam eles, o último que a gente viu foi em esfera estadual, mas seja o que tange a esfera estadual ou esfera federal nesse sentido. O autoritarismo é uma ameaça constante dentro da nossa realidade, dentro da realidade do Brasil. A gente não precisa ir longe. Quando o Brasil se torna república, em 1889, nós ainda vamos ter o primeiro governo ali, uma postura muito próxima daquilo que era um governo monarquista, né? Então, somos repúblicas, mas com práticas monarquistas. Que é um... Não deixamos não só esse autoritarismo, né? Acho que parece que a gente não deixa essa característica militar e coronelista na nossa política, né? Essa maneira patriarcal, tradicionalista de militares, de coronéis do poder, né? De pessoas que não deixam a nossa liberdade fluir, né? Eu diria até imperial, talvez, também, aí no né? contexto do império mesmo, como processo de expansão, de dominação, aquele vínculo. Porque nós vivemos uma realidade de um país que manutenção de privilégios, ela permanece, né? Quantas pessoas aí não entram na política justamente buscando esses privilégios, e o povo está sempre em segundo lugar. Mas aí se você for puxar nesse sentido, até se você trazer isso para o crime também, parece que tem até uma estrutura de família, né? Família tal que comanda tal favela, família tal que comanda isso. Isso parece que era uma característica até do próprio brasileiro também. Você falou do crime, eu falaria até dos estados mesmo. Dos estados também, a gente tem né? Tradicionalmente algumas famílias que têm muita força política, né? Exatamente, força política, e isso é característica nossa. Vai se perpetuando. É uma coisa isso é na América Latina inteira também. Não? A gente for buscar pela América Latina inteira, nós vamos buscar os caudilhos, vamos buscar os crioulos. Acho que até a gente buscar toda a própria liberdade da América Latina também. Vou sonhar o sonho do Simão Bolívar e do San Martín, do pan-americanismo, que fracassou também por essas questões de disputa de poderes locais. Também. O Brasil também encaixa muito bem nesse sentido, né? Nessa extensão, os nichos de famílias que comandam. Se você for no Pernambuco,
Arraes, famílias Arraes, não vou citar nome de família, porque pode dar problema para nós também. Mas se você for andar em regiões, você tem os nichos das famílias que ainda são temidas, certo? Você tá na famosa família do Maranhão, né? Que se você cita o nome da família, nego treme nas calças lá no Maranhão, certo? Então, é uma característica que a gente tinha de romper esses laços de família, certo? Que ainda tem de quebrar essas tradições que comandam o Brasil ainda, né? Que não deixa o Brasil, parece, fluir, andar, caminhar pelas próprias pernas, né? Mas, como a gente está falando, o processo de emancipação do Brasil foi feito assim. Foi. Né? A gente tem as famílias tradicionais do poder, o Brasil se emancipa, isso continua um processo de ruptura, até mesmo a entrada do Getúlio Vargas, a gente vai ter sempre essa aproximação da elite econômica, da aristocracia rural, e aí a partir do Vargas vai fazer o processo de transição, de desenvolvimento industrial, mas sempre as mesmas famílias. Ou surgem novas famílias. Se for falar da estrutura de Goiás, sai... engraçado, né? Vai sair uma família, sai os Bulhões, entra os Caiados, volta os Caiados, mas sai o Pedro Ludovico, tira a estrutura de Goiás, mas vem para a estrutura de Goiânia com uma nova estrutura de família, que vai perpetuar seu poder por um tempo. Saiu um menino lá em 98, chamado Perillo, que estruturou toda a sua família, agora sonegada, durante 20 anos no Estado. É um nome forte hoje a família Perillo no Estado. Então é uma nova estrutura no Estado. Então isso é uma característica que o Brasil tem, né? De instituir novas, as antigas, mais enraizadas, e criar novas famílias, né? E eu acho até, assim, é interessante a gente falar da discussão da independência, porque para o brasileiro médio, pouco mudou. Assim, o Brasil se tornou independente, pouco mudou. Nós tivemos sim conflitos, se a gente destacar, por exemplo, a Batalha de Genipapo, acho bem relevante, até pela participação popular, na expulsão dos portugueses, não foi exclusividade daquela região, mas para o cidadão médio, pouca coisa mudou. A estrutura mudou, não é quase nada. Ou ele desaparece um pouco, ou ele volta em certo período. É a transição que tem a classe média, vamos citar nesse sentido, o médio brasileiro. Ele some um pouco, ou ele aparece numa estrutura de governo. É assim que o médio fica, né? E a classe média vai balançando aí, ó, sendo orientada pelos interesses da elite, e hora faz a balança pender para um lado, hora faz a balança pender para o outro. Oscila, mas alguns grupos tradicionais sempre estão ali, sempre se mantêm. E quando nós falamos de independência do Brasil, independente até que ponto? O que foi tornar-se independente, sendo que o nosso processo de emancipação e reconhecimento por parte de outras nações foi um processo pago, né? O Brasil pagou para ter esse reconhecimento e já inicia o seu momento de emancipação política com um endividamento econômico. E em vários casos, dependência política também. Eu acho interessante, principalmente, o enfrentamento que o Brasil tem no primeiro momento com a Inglaterra, né? Teve o peito de enfrentar a Inglaterra, talvez até amparado pela tradição monárquica. A gente vai falar assim, olha, nós temos nossa autonomia, a ação dos seus marinheiros foi uma ação negativa. Nós exigimos desculpas, vocês prenderam nossos navios, então é uma postura de enfrentamento que no Brasil recente a gente não vê. Não. Né? E eu, quando você fala do autoritarismo, eu vou citar, agora fica muito evidente, mas as pessoas se esquecem de governos atrás. Por exemplo, o Luiz Inácio Lula da Silva, eleito em 2003, queria criar um órgão que supervisionaria o poder judiciário. Isso é uma forma de tentativa de autoritarismo. Ele teve medidas também que ele tentou, mas essas medidas não colaram. Hoje, talvez amparado aí por um discurso ideológico, de tradição, de moral e bons costumes, a gente tem essas práticas, né, aparecendo com um pouco mais de força e algumas pessoas apoiando, falando, é imoral vocês por isso, é imoral porque incentiva. E é uma discussão muito ampla, né? Isso é verdade. A gente tem essas questões de impor regras na sociedade, de querer caçar o direito da liberdade, de impor o controle social, né, da própria classe média. Igual você diz, a gente estava falando da classe média, então acho que a própria classe média, ela joga o jogo de interesse para ela, o que é mais favorável para ela, né? Ela podia ser um pouco mais atuante, né? Ela tem tanto poder nas mãos que ela podia ser mais atuante do que ela não sabe tanto poder que ela tem em suas mãos. Juntamente com a classe mais baixa um pouco, de juntar essas forças
e ter o controle de saber lidar com o jogo, saber tocar o jogo, certo? E não jogar só por interesse dela. Ah, tá bem tanto que eu ganho, tá bom o governo que tá lá. Não é assim que é o jogo, certo? Porque não estou fazendo um discurso para defender a classe mais baixa. Eu acho que o jogo tem que ser jogado igual para todos, certo? Então a classe média podia não só passar igual o FHC falava, ah, a classe média está desaparecendo. Aí vem um Lula e fala, não, a classe média voltou. Não é assim esse joguete. Eu acho que todas as classes têm de atuar conjuntamente. Para buscar o bem-estar coletivo. É lógico, e não é assim. Falar a classe média, vamos deixar a classe média jogada, no jogo, na hora que eu precisar eu vou lá e busco a classe média e encaixa ela no jogo aqui. Mas não é assim. Eu acho que a classe média tinha de pensar um pouco também, não aceitar também calar o jeito que é jogado o jogo. Certo? Eu penso que a grande questão hoje, né, que nós estamos falando da questão da independência, é o entendimento sobre o que significa isso. O que significou historicamente, como a construção de uma sociedade brasileira, ela é importante, porque nós percebemos que são quase 200 anos de declaração, né, de independência, e no entanto a gente não tem ainda uma nação unida. Isso, nós não temos as pessoas que se identificam, não temos solidariedade, então não temos uma nação. Até o próprio aluno, quando a gente vai explicar essa identidade nacional durante a era imperial brasileira, ele não entende, nem durante a era do próprio Vargas ele não entende, ele não compreende essa questão da identidade nacional, certo? É complicado, o nosso aluno também não vê o brasileiro como um povo nacional, igual a gente brincou, o negócio de aquela citada da bandeira, ia ficar muito Copa do Mundo, igual a gente brinca, igual você falou do Vitor, também falou que o brasileiro só é patriota nacionalista quando gostaria de ser, né, patriota, mas não é, só na Copa do Mundo, a gente não, eu tenho orgulho de deixar minha bandeirinha ali hasteada todo dia, certo? Eu queria ter uma asa aqui, hastear minha bandeira, certo? Mas a gente não é assim, não tem essa vontade. Bom, meu vizinho ali tem, todo dia a bandeirinha dela tá ali hasteada, certo? Então a gente tem de ter essa questão desse nacionalismo, mas primeiro tem de entender o que é nacionalista, ser nacionalista, ser o termo nacionalismo. O que é uma identidade nacional nesse país de várias identidades, certo? Acho que primeiro a gente tem de entender como é a região norte, como é a região nordeste, como é a região centro-sul, certo? A gente tem de fazer essa ligação dessas três regiões, esse casamento, certo? Não é falar porque o cara vem do Maranhão, o cara vem do sul e criticar o outro. Acho que primeiro é entender a cultura de um, entender a cultura do outro e fazer esse casamento, essa ligação. Falar, isso é identidade nacional. Fazer essa ligação. Acho que então fica essa reflexão aí para esse nosso primeiro vídeo. Facebook, a gente tá ao vivo, a gente continua no Facebook, qualquer coisa, conversando com o pessoal. E na próxima semana tem outro. Falou, moçada, obrigado.